Uningá, que o futuro é aqui. Olá, alunos. Sou o professor Eduardo Batista, da Teologia Pastoral, e nós estudamos até agora todas essas iniciativas da teologia pastoral, dos seus desdobramentos, da sua origem histórica, o entendimento do Concílio Vaticano II, e estamos vendo o desenvolvimento metodológico, o método ver, julgar e agir, os leigos e leigas e os pobres como metodologia, e como a nossa disciplina ela trata da prática pastoral, embora é importante entender a teoria para que depois as ações concretas se deem à medida das realidades de cada um e das necessidades de cada um, tendo como raiz e fundamento a mesma perspectiva teológica, o mesmo fundamento teológico. Nós vamos dar uma olhada agora nesse dinamismo metodológico que assumiu a pastoral. Então nós vamos ver um pouco uma área prática, já que a disciplina ela trata de prática, então como isso se dá na prática efetiva, como a gente pode fazer uma boa pastoral pensada, articulada, de que maneira? Então existe uma maneira para fazer isso e a teologia pastoral deu um nome para isso, que foi a coordenação de pastoral. Então, para que um desenvolvimento pastoral, um desenvolvimento de ação seja eficaz, é preciso, mais do que nunca, partindo de todos os princípios que nós vimos até agora, de que exista uma coordenação de pastoral, formada, claro, que pelo padre, evidentemente, pela hierarquia, mas não somente pela hierarquia, também pelos leigos e leigas que representam a totalidade da ação da igreja, somando as suas forças junto com a hierarquia. Então, para fazer pastoral, é preciso que a gente tenha bem claro de que isso seja organizado, de que isso seja de uma maneira estratégica. E para isso acontecer, a gente precisa criar uma coordenação de pastoral. E esses fundamentos aqui estão na base da teologia pastoral, esse ensinamento de fazer isso acontecer a partir da experiência de uma coordenação de pastoral, que nos mostra o caminho efetivo que a pastoral tomou ao longo do caminho. Então, por exemplo, a igreja no Brasil hoje trabalha a partir desse princípio. As dioceses trabalham a partir desse princípio. Não há como fazer pastoral hoje na igreja, nessa experiência que temos da América Latina e do Brasil, sem antes não termos bem claro a importância da coordenação de pastoral. Então, como nós vimos até agora, o planejamento pastoral penetrou nas vísceras da igreja e sua implantação é vista como o coração de uma considerável renovação que já é realidade. Então, o planejamento pastoral, ele trouxe essa grande inovação para a eclesiologia, para o modo de entender a eclesiologia, e é a partir da pastoral de conjunto e orgânica que se faz sentir a necessidade de uma coordenação de pastoral para que as necessidades de renovação fossem projetadas e acompanhadas de maneira efetiva. Então, o que adianta a gente ter todos os processos, entender todo o processo, entender toda a metodologia, ter todo o conhecimento teórico da metodologia, se nós não tivermos alguém ou um grupo que vai colocar isso em prática, que vai fazer com que isso aconteça na sua realidade, que vai acompanhar o processo. Se lembram daqueles passos da elaboração do plano de pastoral? Pois então, quem vai acompanhar aqueles passos? Quem vai fazer com que aquilo aconteça na prática? Então, por isso é importante a coordenação de pastoral. A coordenação de pastoral deve estar ciente da sua ação no mundo. É um ministério global da igreja. Quem faz parte de uma coordenação de pastoral devem ser pessoas escolhidas pela sua idoneidade, pela sua capacidade reflexiva e de diálogo, devem ser pessoas que tenham um amplo conhecimento da doutrina e pessoas que tenham uma experiência de fé muito forte, para fazer parte de estrutura de acompanhamento pastoral. Porque senão, se uma desses pés não tiverem ali,
em algum momento essa coordenação vai cair e não vai conseguir atuar nem para planejar, nem para propor e nem para acompanhar. Então, para a gente fazer a pastoral acontecer, a gente precisa montar uma equipe de coordenação de pastoral. E eles têm que entender qual é a sua função. A função não é poder, porque pode parecer que isso gere algum tipo de poder, mas a função é serviço. E por que pode gerar a confusão se vai ter poder ou não? Porque a coordenação de pastoral deve passar por todas as áreas da igreja. Deve ter acesso a todas as áreas da igreja. Para quê? Para que ela consiga propor algo que seja concreto e descobrir se aquilo está dando resultado ou não. Então, há muito trabalho. Quem faz parte de equipe de coordenação de pastoral é um trabalho exaustivo, é um trabalho cansativo de fazer planilhas, de tabular dados, de ir ao encontro das comunidades, de fazer chegar a mensagem, de propor método. Então é preciso que tenham pessoas, que sejam pessoas que tenham essa disponibilidade e que disponham dessas características que são fundamentais. Cabe à coordenação de pastoral organizar uma igreja para que seja profética. Não há outro sentido de igreja se ela não for para anunciar a profecia, se não for para anunciar Jesus Cristo. Então, a coordenação de pastoral deve organizar uma igreja completamente profética. É necessário, portanto, que a comunidade eclesial examine e verifique se ela constituiu uma verdadeira imagem de comunhão. Para fazer parte da equipe de coordenação de pastoral, é preciso ter gente que aposte na comunhão. Se tiver alguém que defenda uma linha autoritária, ele pode até servir para uma outra área da igreja, que talvez não sirva muito. Mas, para a equipe de pastoral, não é possível. Porque a pastoral é construída a partir dos princípios do Vaticano II. Comunhão e participação, diálogo, comunhão e participação. Se não tiver essas características, para essa equipe já não é possível compor. As estruturas de pastoral, elas não funcionam a partir de sistemas ditatoriais. Elas funcionam a partir de sistemas dialogados, a partir de experiências místicas, a partir de experiências de fé. Então, essa experiência, ela traz para si grandes resultados e eficácias na transformação da vida das pessoas, que, lembrem-se, que esse é o grande objetivo da pastoral. Essa coordenação deve representar a responsabilidade comum de todos os fiéis na vocação e missão da Igreja, que desde o Vaticano II penetra gradativamente nos diversos aspectos da vida eclesial. Então, eles devem ser as figuras que vão representar os outros. Como é que tal igreja particular pensa a sua ação concreta? Ora, não dá para reunir todos os membros para discutir o todo. A gente pode reunir a liderança e dessa liderança, que representa uma totalidade, a gente reúne aqueles que vão representar essa liderança, aqueles que serão a voz daquilo que acreditam, daquilo que defendem, daquilo que apostam. Então, para fazer parte da equipe de coordenação de pastoral, é preciso lembrar isso. Você está ali para fazer parte de uma responsabilidade comum de todos os fiéis. Você não está ali para defender somente a sua ideia pessoal. Quem faz parte de equipe de coordenação de pastoral deve defender a ideia do coletivo, né? Então, inclusive, os grupos de pesquisa de pastoral do Brasil, são poucos os que existem, mas os grupos de pesquisa de pastoral do Brasil têm tentado desenvolver essa experiência que, embora isso já está bem consolidado, mas de trazer à tona essa dimensão da importância da coordenação de pastoral. Um exemplo disso, nós temos padres que fazem parte das equipes de coordenação de pastoral. Só que para que o trabalho seja efetivo, tanto dos padres como também dos leigos, todos eles deveriam ser liberados somente para esse serviço. Então, por exemplo, deveria remunerar o leigo, por exemplo, para fazer parte dessa equipe de pastoral por aquele período. E esse deveria ser o trabalho dele.
Para quê? Para que ele tenha o tempo todo disponível para pensar a ação concreta da igreja. Na vida do padre, deveria ser a mesma coisa. Então, está associado a alguma paróquia ou algum serviço e soma-se isso à pastoral. Aí tem que dividir o tempo e aí não consegue não consegue pensar as estruturas talvez com tanta clareza ou como poderia se doar mais. Então, para fazer parte dessa equipe, deveria se pensar a partir dessa linha, de ser uma equipe liberada para pensar a totalidade e colocar em prática essa ação concreta que é a pastoral. Okay? O processo de planejamento e a pastoral orgânica são uma realidade quanto à participação e comunhão e crescem em todos os níveis das estruturas eclesiásticas, né? Já falamos dos leigos e leigas e dos presbíteros que devem ser liberados e deve-se fazer um investimento financeiro nessas pessoas. Ora, que jeito que a gente quer fazer uma igreja que seja pensante, teológica, que desenvolva conhecimento de pastoral, se a gente não oferece nenhum meio para isso? Lembre-se, a igreja não é mais sacramentalista. A igreja mudou seus rumos, a igreja investe, a igreja precisa investir nas pessoas, no conhecimento, nas áreas do saber. Então, é preciso apostar nas pessoas, é preciso apostar naqueles que tendem a doar a sua vida para um serviço. Então, para você que é aluno de teologia, e é louvável que você faça esse curso para essa dimensão da transformação da sociedade, e além do seu conhecimento pessoal, ajude a pensar em estruturas de planejamento que façam investimentos concretos na vida das pessoas. Afinal de contas, os líderes da igreja só conseguem atuar de forma dinâmica quando tem uma boa equipe de assessores, de ministros que estão ali para ajudá-lo a pensar. Então, faz parte dessa equipe de coordenação de pastoral. A coordenação de pastoral será eficaz se tiver com os pés bem situados no chão. Conhecer a realidade e a doutrina é fundamental para fazer acontecer o ministério pastoral. Então, para que a pastoral seja efetiva, conhecer a doutrina, conhecer a realidade, fazer investimentos, é isso que mais precisa. Não há outro caminho de fazer com que a metodologia seja aplicada se não for por um caminho organizado. Então, esse tema da coordenação de pastoral, ele entra na dimensão metodológica exatamente por isso, porque o caminho metodológico assumido, ele não é para ficar no ar, na nuvem, ele é para descer e ser concreto. Só que para que ele desça e seja concreto, ele precisa de alguém que vai colocar isso no chão, fazer a máquina funcionar. E para fazer a máquina funcionar, precisa de gente que seja capacitada para isso, que acompanhou o processo, que entendeu qual é a metodologia, entendeu a importância do planejamento de pastoral para fazer com que isso aconteça na prática. Senão, nós teremos boas teorias, ótimos livros de teologia, ótimas perspectivas de pastoral, mas no final das contas, nós ainda estaremos vivendo uma prática de uma igreja completamente feudal. Então, não é possível acontecer isso. E para fazer acontecer, a gente precisa colocar isso no chão a partir de uma boa equipe preparada, treinada, que houve investimento para que eles possam ajudar. E outra coisa importante, essa equipe ela precisa ser renovada de tempos em tempos. Por quê? Porque senão as ideias começam a ficar ali somente com aquele grupo tão pequeno de pessoas que daqui 10, 15 anos o que eles podem contribuir já ficou lá para trás e já houve a contribuição que fizeram, né? Então é preciso com que essa equipe também de tempos em tempos seja renovada. E o outro princípio básico, façam com que essa equipe de coordenação de pastoral aconteça e permita com que essa equipe de coordenação pastoral aconteça a partir da representatividade. Então, por exemplo, o líder da igreja ele é afinado com aquela pessoa específica. Se a comunidade respaldar que ela pode fazer parte de uma equipe para pensar a totalidade da igreja e das dimensões de pastoral, bem-vinda, vai ter um trabalho excelente. Caso contrário, cuidado, porque senão a gente cai num erro muito grande de achar
que somente quem a gente tem afinidade, que pensa como a gente pensa, que pode construir algum tipo de conhecimento. Mas, nessas horas, é bom ter pessoas que defendam ideias diferentes, porque é assim que o conhecimento vai sendo formado. Toda ação deve ser pensada e planejada. Então, nós temos práticas comprometidas e práticas libertadoras. É isso que deve promover a equipe de coordenação de pastoral na sua prática efetiva, fazer com que a ação da igreja seja comprometida e seja libertadora. O Papa Bento XVI, que no seu discurso no encontro com as organizações de pastoral social no dia 13 de maio de 2010, disse, iluminando essa dimensão da importância de promover as ações sociais a partir de grupos que entenderam essa dinâmica, que assumiram isso para a sua vida e mais do que isso, quase que assumiram isso como uma metodologia da ação da igreja. Ele diz, no meio de tantas instituições sociais que servem o bem comum, próximas das populações carenciadas, contam-se as da Igreja Católica. Importa que seja claro a sua orientação, de modo a assumirem uma identidade bem patente, na inspiração dos objetivos, na escolha dos recursos humanos, nos métodos de atuação, na qualidade dos seus serviços, na gestão séria e eficaz dos seus meios. Ou seja, para fazer essa ação acontecer, que ele está apontando aqui a ação social, é preciso ter método, é preciso ter gente capacitada, é preciso com que a coisa seja organizada. Isso se aplica para o todo da pastoral. Quando nós temos ações organizadas, pensadas, planejadas e investidas financeiramente, investidas em pessoas, a gente tem ações muito mais eficazes. Então, nós vimos na aula de hoje a importância de ter uma coordenação de pastoral que faça toda essa teoria pastoral acontecer na prática concreta.